Você já sentiu que algo ao seu redor estava tentando te dizer alguma coisa? Que certos acontecimentos, encontros e até uma inquietação no coração pareciam sinais querendo te alertar ou te conduzir? Pois saiba que não existe coincidência para quem crê. A Bíblia nos ensina que Deus fala conosco de muitas formas, através de pessoas, situações e até no silêncio. Alguns dizem que é o destino, outros dizem que é o universo, mas na verdade é Deus nos enviando avisos, direções e livramentos. É por isso que precisamos aprender a discernir os sinais de Deus. Ter a atenção, prestar atenção aos sinais ao nosso redor, na nossa vida, porque eles podem estar apontando o momento de mudar, de seguir, de parar ou de esperar. Hoje vamos descobrir juntos o que Jesus nos ensina sobre estar atentos aos sinais e como isso pode transformar o rumo da nossa história. Bom dia! Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui é o professor Cícero Bispo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aí a sua curtida, o seu joinha, deixa o seu comentário, que é muito importante também, e compartilha esse vídeo para mais pessoas, ok? Para que outras pessoas possam ouvir esta devocional. Então vamos para a palavra do dia. E a palavra do dia é: preste atenção nos sinais. Nós vivemos um momento em que tudo é instantâneo. Tudo parece estar instantâneo. Tudo é para ontem. E com isso nós perdemos a capacidade de prestar atenção. E a Bíblia, ela nos ensina uma virtude que está em extinção no ser humano, que é o contemplar, que é o prestar atenção, o atentar ou vigiar. Essas coisas parece que não fazem mais parte da vida das pessoas, porque é o corre-corre do dia, é o compromisso, é uma série de coisas, é agenda cheia, e nós não prestamos atenção nos sinais que Deus está nos dando, nos sinais que o nosso corpo está nos dando, nos sinais que a natureza está nos alertando de certas coisas. E é isso que nós vamos aprender com Jesus, como prestar atenção nos sinais que Ele coloca na nossa vida, que nos ajudam a tomar decisão, que nos ajudam a entrar numa situação ou sair de uma situação. Então vamos lá. O primeiro texto que eu gostaria de falar com vocês, e a primeira lição, está lá em Lucas capítulo 12, 54 a 56. Que diz assim: quando vocês veem uma nuvem se levantando no oeste, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento no sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim acontece. Aí Jesus fala, hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Lucas 12, 54 e 56. Aqui Jesus censura os religiosos de sua época, porque apesar de serem bons em perceber sinais climáticos e naturais, não conseguem, meus irmãos, eles não conseguem perceber sinais espirituais ao redor. Por exemplo, na época aqui desse texto, os milagres de Jesus, as profecias se cumprindo, a chegada do próprio Jesus como Messias. Assim também nos nossos dias, sabia? Deus está falando conosco por meio de situações, da palavra e até de pessoas próximas. Esteja sensível aos sinais de Deus na sua vida.
Questione-se, o que Deus quer me dizer com essa situação? Não ignore os alertas. Ele coloca sinais no seu caminho. Às vezes nós somos pegos de surpresa em alguma situação e perguntamos assim ou questionamos: meu Deus, por que o Senhor não me avisou? Isso me pegou de surpresa, quando na verdade nós não prestamos atenção nos sinais que Deus foi falando conosco. Justamente por causa da nossa correria, do nosso dia a dia, da nossa vida instantânea. Nós não contemplamos mais as coisas, nós não prestamos atenção às coisas ao nosso redor acontecendo. E é isso que Jesus está falando. Vocês sabem interpretar sinais do clima, da natureza, mas não conseguem interpretar algo espiritual que eu estou falando com vocês há muito tempo. Então nós questionamos: poxa, mas ninguém me avisou, Deus não me avisou. Ele avisou, é que a gente não prestou atenção. Nos evangelhos, Jesus sempre está dizendo: atentai, atentai, quer dizer, preste atenção, fiquem atentos, olhem, vigiem, observem, contemplem as coisas que estão acontecendo ao redor de vocês. Isso é Deus falando conosco, tá? Isso é Deus falando conosco. A segunda lição que nós aprendemos aqui está lá em Mateus 25:13, quando Jesus fala sobre a vigilância, né, e a oração. Os sinais acontecem, os sinais antecedem grandes moveres. Está lá em Mateus 25:13. Vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aqui não é escatologia, não estamos falando da vinda de Jesus. O devocional desta manhã é: preste atenção nos sinais que Deus, através da vida, das circunstâncias, das pessoas, do teu coração, da tua consciência, Ele constantemente está falando com você. Ele está te alertando. Então aqui Jesus está falando para os discípulos: fiquem vigilantes, preste atenção. Aí ele fala isso explicando a parábola das 10 virgens, né? 5 eram loucas, 5 eram prudentes. As prudentes carregavam em si o quê? O azeite, que representa o Espírito Santo. Então, a melhor maneira da gente ter o discernimento das coisas é depender do Espírito de Deus movendo-se sobre nós. Então, Jesus nos orienta a vigiar. Estar vigilante é estar atento aos sinais dos tempos e das circunstâncias. Na parábola das 10 virgens, as prudentes estavam preparadas, enquanto as insensatas perderam a oportunidade porque não prestaram a atenção. Na nossa vida, há momentos em que Deus está nos preparando para algo grande, mas se estivermos distraídos, podemos perder a oportunidade. Podemos perder portas abertas ou chance de evitar um erro. Tenha uma vida de oração, vigilância, para discernir o tempo certo de agir ou recuar. Gente, isso é muito importante. A nossa vida, eu gravei um vídeo aqui sobre isso. A nossa vida é feita de decisões. E a melhor maneira de decidir é prestando atenção nos sinais. Se eu posso seguir, se eu não posso seguir, se eu paro, se eu avanço, se eu continuo com esse relacionamento, se eu abro uma empresa, se eu fecho esse negócio, se eu compro esta coisa, esse negócio que eu quero comprar, se eu não compro, se eu falo com essa pessoa, se eu não falo, se eu marco essa reunião, se eu não marco, se eu mando esse currículo ou não. Tudo que nós vamos fazer, existem sinais ao nosso redor falando conosco. Pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento que nós sentimos no coração, pode ser uma voz na consciência, pode ser alguma coisa. Todos esses sinais precisamos estar atentos, vigilantes, porque pode ser Deus te orientando, pode ser Deus te trazendo luz a certas situações que você precisa tomar decisão. E a última lição aqui da nossa devocional é: os sinais também vêm pela voz.
de Deus, pela palavra de Deus. Lá em Apocalipse 2, 7, diz assim: quem tem ouvidos, quer dizer, quem está atento, quem está com os ouvidos aberto para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Às vezes as pessoas falam: eu queria tanto que Deus falasse comigo, como eu queria ouvir a voz de Deus. Mas Ele fala com a gente todos os momentos, todos os dias. Por exemplo, essa devocional pode ser uma ferramenta que Deus está usando para falar com você. É só você prestar atenção em tudo que está sendo falado aqui, né? Em todas as cartas à igreja de Apocalipse, Jesus conclui com essa frase: isso nos ensina que Deus está constantemente falando. E a palavra é o principal sinal e direção para as nossas decisões. Nunca, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nunca tome decisões importantes sem buscar a direção da palavra de Deus. Leia, medite, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Ele sempre sinaliza o caminho certo quando colocamos nossas decisões diante de Deus. E antes de terminar esse devocional, às vezes você está num projeto que não está dando certo, num relacionamento que não está prosperando, num negócio que não está trazendo paz no seu coração, ou uma viagem que não está dando certo. Você precisa ficar muito atento se você continua persistindo nisso, ou se você abre mão e parte para outro lado. Porque você pode estar insistindo em alguma coisa e Deus está te dando sinais de livramento. Às vezes uma viagem que você não conseguiu uma reserva, às vezes um relacionamento que a outra pessoa te disse não, às vezes é uma empresa que não te contratou e você fica insistindo nessas coisas. Preste atenção nos sinais. Deus pode estar te dando um grande livramento. Esse devocional aqui é muito importante. Pode estar salvando a sua vida, pode estar salvando o seu emprego, pode estar salvando o seu casamento, pode estar salvando a sua alma. Preste atenção nos sinais, tá? Deus sempre fala. A vida envia sinais. As situações nos mostram caminhos e a palavra nos confirma que você possa hoje estar atento, vigiar, orar e discernir o que o Senhor está comunicando. Talvez essa devocional de hoje seja um sinal, e é verdade. O que eu estou falando pode ser um sinal para você, tá bom? Se essa mensagem fez sentido para você, se essa devocional te ajudou, deixa nos comentários o que você achou, se você já teve uma experiência, se você já sentiu algo que ia tomar uma decisão e o seu coração avisou, deixa nos comentários, é muito importante o seu comentário. Assiste os outros vídeos do canal e gratidão mais uma vez, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.